Obrigado, gente. Como já foi dito aqui, muito bom que vocês vieram aqui nessa noite, uma tarde bastante chuvosa e um dia também bastante excepcional, não é? Muita gente que provavelmente está na expectativa do resultado das eleições e se sente tão inquieto que nem consegue sair para vir para o culto. Mas que bom que vocês vieram, porque nós estamos muito seguros de uma coisa: seja quem for o eleito, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, soberano, Senhor, sobre todas as coisas. E a nossa esperança, antes de ser colocada em qualquer liderança humana, nossa esperança é colocada em Deus, é colocada no Senhor. Então, nós todos, evidentemente, estamos muito tranquilos, né, a respeito disso. E claro, todos nós desejamos dias melhores para o nosso país, não é? Seja quem for que estiver no governo, nós esperamos que esse país aprenda a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor, porque esse é o caminho para uma nação abençoada. Nós vamos fazer a leitura de um texto da Bíblia que vai ser o foco da nossa reflexão nessa noite. Evangelho de João, no Novo Testamento, o Evangelho de João, o capítulo 15. É nesse capítulo que eu quero ler algumas frases com você. Capítulo 15 do Evangelho de João. Nesse capítulo 15, a leitura que eu farei começa no versículo 12 e vai até o versículo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. João foi um dos apóstolos de Jesus, como sabem. E há uma compreensão muito clara de que João foi o apóstolo mais chegado, mais próximo de Jesus. Ele de fato é chamado de o discípulo amado, porque o relacionamento que havia entre ele, João, e o Senhor Jesus era um relacionamento muito chegado, muito próximo. A gente tem essa informação no Novo Testamento. Capítulo 15, João, a partir do verso 12. Palavras de Jesus: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida ou a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados ou de servos, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois eu tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Eu não chamo mais vocês de empregados, de escravos, de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Eu os chamo de amigos. Queridos, se há uma necessidade facilmente percebida por todos nós, é a necessidade de ter amigos. Nós precisamos de amigos. Nenhum de nós, como já se escreveu, é uma ilha. Nenhum de nós tem condições de viver satisfatoriamente sem ter alguém que nós podemos chamar sem nenhuma dificuldade de nosso amigo ou de amiga.
Eu li uma historinha algum tempo atrás, falando sobre uma mãe que ela levou o seu pequeno para fazer a matrícula dele no jardim de infância. O jardim de infância hoje é o quê? Isso. Então levou no CEMEI para fazer a matrícula do seu pequeno. Chegando lá, ela foi responder as perguntas para preencher o questionário, as informações da família. Então a pessoa que estava fazendo o preenchimento do questionário indagou daquela mãe e falou assim: ele tem irmão mais velho? Ela disse: não. Tem irmão mais novo? Ela disse: também não tem. Tem irmã mais velha? Não tem. Tem irmã mais nova? Não, não tem. Ele é filho único. Aí ele olhou bem e disse: mas eu tenho um amigo. Mas eu tenho um amigo. Desde cedo, a gente começa a estabelecer, de certa forma, relacionamentos de amizade. Porque, como disse, essa é uma necessidade que a gente tem. Mas você que está presente aqui nesta noite, você sabe que existe diferentes tipos de amigos. Ou não? Existe. Existe aqueles amigos que a gente pode chamar de circunstanciais. Eles são seus amigos dependendo das circunstâncias. Já teve um amigo assim? Não é fácil. Existe aquele amigo que ele é o amigo interesseiro. Ele quer ter amizade com você, ele de certa forma até procura estabelecer uma relação de amizade com você, mas você abre seu olho, porque ele está interessado em conseguir alguma vantagem com essa amizade. São os amigos interesseiros. Na verdade, eles são amigos apenas deles. Existe também os amigos que a gente chamaria de amigos nominais. Eles, às vezes, se identificam como seus amigos e tal, e aquela conversa toda, mas quando você precisa, não encontra eles. Não. São os amigos de conversa, são os amigos de palavra, são os amigos que apenas dizem que o são. Na verdade, eles não são amigos. Mas você sabe que existe também os amigos do coração, não existe? Existe. Existe aquele amigo, ou há aquelas pessoas que nós chamamos de o nosso amigo do peito. É aquela pessoa que você realmente sabe, você está muito seguro que ali você tem um amigo. É um amigo que ele não é interesseiro, ele não é apenas de boca para fora. É uma pessoa que você sabe que em qualquer momento, em qualquer circunstância, se tudo estiver bem com você, ele tá com você. Se você estiver passando por um momento muito difícil, uma grande dificuldade, ele está com você, porque ele é seu amigo de verdade. Seu amigo de verdade. Você tem um amigo assim? Você tem um amigo assim? Esse amigo do peito, esse amigo do coração? Pois é, essa passagem da Bíblia que eu li aqui, ela fala sobre esse tipo de amigo. O amigo verdadeiro, o amigo sincero, o amigo para todas as horas, o amigo para todas as circunstâncias. Essa é a identificação que Jesus faz a respeito dele mesmo. Ele se apresenta dessa forma. Aliás, você, ao ler o Novo Testamento, você percebe que Jesus, ele se apresenta, ou ele
se mostra usando várias figuras. Por exemplo, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Esta palavra quer dizer, Jesus está dizendo assim, que sendo a luz do mundo, é aquele que torna claro o seu caminho e o meu caminho. Isso está dizendo que se eu vivo em Cristo, se Cristo vive em mim, a minha vida não será na escuridão, não será nas trevas. Eu tenho claramente na minha frente o caminho que eu devo seguir. Eu tenho orientação, eu tenho luzes para as minhas decisões, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus se identificou também como bom pastor. E em João capítulo 10, Jesus fala sobre isso, dizendo que, ou mostrando esse cuidado muito terno que um pastor tinha com as ovelhas naquela época, lá na Palestina, no tempo do Novo Testamento. E todo mundo sabia que era uma relação muito afetuosa do pastor cuidando das suas ovelhinhas, provendo as suas necessidades. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, ou seja, aquele que cuida de mim, que cuida de você, como um pastor cuidava das ovelhas naquela época, no contexto da Palestina. Jesus se identifica também como o pão da vida, aquele que traz saciedade para a nossa fome espiritual. Agora, queridos, quando a gente chega aqui nesse texto, se você observar esse livro aqui de João, você vai perceber que no capítulo 13 de João, tem aquela cerimônia do lava-pés e tal. Jesus aí entra no capítulo 14, aqui no capítulo 15, 16, 17. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está preparando os seus discípulos para ele ir embora, subir. Então, essa parte aqui registra conversas muito próximas, eu diria assim, muito do coração, entre Jesus e os seus seguidores. Porque aqueles homens, há mais de 3 anos atrás, eles haviam deixado suas ocupações, deixado o seu lugar onde eles moravam, e eles começaram a andar com Jesus para todo lado. Então, foram 3 anos em que eles estavam juntos, mas juntos mesmo. Eles iam para todos os lugares juntos, eles enfrentaram tempestades no Mar da Galileia juntos, eles enfrentaram oposição, inimigos, eles viviam uma vida comum. Então aquele grupo, gente, tornou-se uma família muito próxima, e agora estava chegando o momento em que Jesus ia subir, e eles iam ficar. Aí Jesus está reunido com eles, e Jesus então fala para eles, usa para eles essa expressão. Jesus diz: olha, eu não chamo vocês de escravos, não chamo vocês de meus servos, mas eu chamo vocês de amigos. Vocês são os meus amigos. É o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo: olha, eu vou subir para estar na presença do Pai, mas vocês poderão continuar contando comigo. Queridos, essa é uma palavra extremamente necessária para nós hoje, porque há tantas pessoas decepcionadas nos relacionamentos, seja qual for o relacionamento. Há tantas situações difíceis que a gente enfrenta. Há tantos momentos em que a gente está lidando com algumas questões que estão oprimindo o nosso coração, estão nos machucando, estão tirando o nosso sono à noite, estão roubando a nossa paz, e são questões que a gente não sente encorajamento de falar com as pessoas. Às vezes é uma questão tão íntima e tão delicada, que nós não nos sentimos à vontade para falar nem com pessoas da família, às vezes nem com a esposa, às vezes nem com o marido, nem com os pais. E aí a gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém para a gente falar. E aí Jesus está dizendo:
Vocês podem contar comigo como o amigo verdadeiro, como o verdadeiro amigo de vocês. Olhando esse texto assim mesmo, de uma maneira um tanto rápida, a gente pode perceber, eu tenho percebido pelo menos 3 fatos a respeito desse amigo verdadeiro que é Jesus, que eu acho que esses fatos são importantes para nós, não apenas para a gente entender realmente o que Jesus está falando aqui, mas para a gente se apropriar dessas verdades, porque essa palavra foi escrita para nós hoje. Elas foram ditas por Jesus naquele tempo, para os seus apóstolos, seus discípulos, mas essas palavras são para mim hoje, e para você, e é por minha causa e por sua causa que elas estão aqui nesse livro, que tem tantos séculos, esse livro, a Bíblia Sagrada. Primeiro fato que eu quero destacar nesse texto, é que Jesus, como amigo verdadeiro, Ele nos ama de maneira incondicional, como a gente cantou ainda há pouco. O amor de Jesus por nós é um amor incondicional. Se você olha para o versículo 13, eu comecei a leitura no verso 12, Jesus falou assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ninguém tem um amor maior pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus quis dizer o seguinte: é impossível que alguém ame uma pessoa até esse ponto de dar a sua vida. E foi exatamente isso que Jesus fez, sendo Deus. Exatamente isso que Jesus fez. Ninguém tem um amor maior do que esse, pelos seus amigos, do que aquele que é capaz de dar a sua vida. Amados, não existe uma maneira mais convincente para provar o nosso amor por alguém do que a disposição em oferecer a nossa própria vida. E quem é que faz isso? Vocês sabem que nós temos em nosso país muitas pessoas, algumas milhares de pessoas que aguardam transplantes. E alguns desses transplantes são, por exemplo, de rins. O transplante de rins tem aquela situação que nós temos 2, e é possível dar um deles, ou doar um deles, e continuar vivendo normalmente. Mas você sabe que há tantas pessoas, que se submetem à hemodiálise 2, 3 vezes na semana, e tem parentes, gente da família, gente que diz: não, eu amo você, eu amo fulano, mas os meus rins são meus, eu quero continuar com os 2. Jesus não doou um rim, Jesus doou a vida dele. A própria vida foi que Jesus entregou. Alguém diz que a demonstração de amor de Jesus não foi uma demonstração através de um discurso belíssimo, não foi através de um poema, de uma poesia sobre o amor, não foi através de uma declaração ou através de uma canção, de uma música, não. Jesus provou o seu amor por nós de uma maneira prática. Ele se ofereceu, ele se deu, é o que diz o texto. E a maneira mais dura que se poderia imaginar, quando você lê nos evangelhos, a cruz que Jesus enfrentou e tudo o que ela significava. Quando uma pessoa, o que Jesus fez, aliás, ao dar a sua vida, foi dizer que não havia limites
para o seu amor, não havia limites, não. E a vida que Jesus ofereceu, queridos, não foi uma vida qualquer, não é? Foi a vida mais pura, a vida mais santa, a vida mais digna que já houve na face da terra. Foi essa vida que Jesus ofereceu. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amor incondicional, é isso. Ama independente de quem é o ser amado. Jesus deu a sua vida no nosso lugar. Jesus quitou a nossa dívida, perdoou o nosso pecado. E Jesus mostrou que Ele seria capaz de amar o ser humano sem qualquer tipo de barreira estabelecida, ou sem um ponto em que Ele chegaria, não, eu não passo daqui, no meu amor. Queridos, qual é o amigo que é capaz de dar a vida pelo seu amigo? Pensando na nossa realidade. Jesus fez isso. Jesus deu a sua vida. Quero lembrar a você um pouquinho da experiência de Pedro. Pedro era também um dos apóstolos, um dos discípulos bem chegados de Jesus. E Pedro, ele falhou na hora mais difícil. Quando Jesus estava sendo julgado injustamente, julgamento que o condenou à morte na cruz. O Pedro estava do lado de fora, era uma noite fria, ele estava se aquecendo com outras pessoas. E quando os servos daquela casa chegaram e disseram: bem, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Você não é discípulo dele? E o Pedro disse: você está maluco? Nunca vi tal homem na minha vida. E ele fez isso 3 vezes, ou seja, não foi um ato falho, foram 3 atos falhos. E o texto diz que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, de onde estava, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que a partir dali, Pedro não dormiu direito mais. Não. Pedro não conseguia mais ter paz. Não conseguia mais. Eu imagino que Pedro, a partir daquele momento, para todo lugar onde ele olhava, ele via os olhos de Jesus, que foram dirigidos a ele naquela circunstância. E ele se sentia a pior das criaturas, o pior homem da face da terra. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus foi encontrar Pedro. E quando Jesus encontrou Pedro, eu imagino que Pedro, ainda com aquela lembrança, com aquele sentimento de fracasso enorme, e aí então ele encontra Jesus, e é natural que ele esperasse que Jesus apontasse o dedo para ele e dissesse: cara, você é amigo da onça, porque na hora que eu mais precisava, você me negou. Jesus não falou isso. Jesus, depois que eles comeram ali, como disse o Anderson hoje, o Macfish, o pão com o peixe assado, Jesus disse: Pedro, deixa eu perguntar uma coisa para você, Pedro, você acha que você realmente me ama? E Pedro disse: Senhor, eu amo. Jesus perguntou pela 2ª e pela 3ª vez. Nas 3 vezes, quando ele disse eu amo, Jesus disse: então Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro saiu daquele encontro na praia, outro homem. Agora ele podia dormir bem, agora ele tinha paz no seu coração, porque
ele foi perdoado por Jesus. Ele foi restaurado por Jesus. E agora, aquele sentimento que havia antes da amizade, do compartilhamento, do companheirismo, ele voltou. Porque Pedro experimentou um amor incondicional, sem limites. Meu amigo, minha amiga, você está aqui nessa noite. Eu não sei, talvez você se sinta uma pessoa fracassada como Pedro, frustrada como Pedro, não sei. Talvez por alguma razão você se sente alguém que na hora que você não podia ter falhado, você falhou. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto é que Ele é o seu amigo, como seu amigo verdadeiro. Ele ama você incondicionalmente, incondicionalmente. E o que Ele quer fazer exatamente por isso, é restaurar a sua vida, é perdoar os seus pecados, é trazer para você uma nova realidade, uma nova esperança. Esse texto da Bíblia, ele ainda diz para nós, ele ainda fala para nós, que Jesus como amigo verdadeiro, ele nos chama, nos oferece um relacionamento especial, um relacionamento de intimidade, de transparência, de proximidade. No versículo 15, que é o final daquela parte que eu li, Jesus falou isso. Então, eu não chamo mais vocês de empregados, porque o empregado, olha só essa palavra aqui, hein? O empregado, ele não sabe o que faz seu patrão. Jesus está se referindo a um tipo de relacionamento entre proprietário e escravo. Ele fala assim: mas eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho falado para vocês tudo que eu ouvi do meu Pai. Tudo que eu ouvi do meu Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu não tenho segredo para vocês. Eu não fiz segredo para vocês. Tudo que eu ouvi de Deus o Pai, eu falei para vocês sem nenhuma reserva, nenhuma reserva. Jesus está falando sobre intimidade, sobre proximidade, sobre coração completamente aberto. E nós sabemos que a amizade verdadeira é assim, ou não é? É assim. Amigos são aqueles que abrem o coração um para o outro. E nós precisamos disso, gente, na dimensão horizontal também. Você não pode viver sem um amigo. Você pode até achar que é capaz de viver, mas um dia você vai descobrir o erro que você cometeu, passando a sua vida toda sem construir amizades, sem se abrir para relacionamentos, porque há momentos na nossa vida em que nós precisamos, se nós não temos, nós vamos sentir a falta, e vamos sentir a bobagem que a gente fez, de não valorizar um amigo, uma amiga, porque fatalmente vai chegar a hora em que você vai precisar. E é duro quando não se tem, quando não se investiu nisso, porque é uma necessidade nossa, é uma necessidade nossa. Você sabe, os consultórios na área de psicologia e ciências afins, de um modo geral, eles hoje são muito cheios, muito cheios. Em nossa cidade mesmo, há terapeutas que você só consegue marcar consulta para daqui a 90 dias ou um pouco mais. Os consultórios estão assim. E esses conselheiros, esses profissionais são ótimos, a grande maioria deles são muito importantes e necessários. Mas você sabe por que há uma demanda tão grande? Por falta de amigo. As pessoas estão pagando 120, 150, 180, 200 reais por uma hora, para poder falar, e um profissional ouvindo. Ótimo, ele está lá para ouvir. Uma coisa que, dependendo da situação, preste atenção nisso, dependendo da situação, um amigo poderia ouvir.
Mas nós não temos essas pessoas. Como é que é a nossa vida? Você às vezes mora num prédio, você tem mais 5 apartamentos no seu próprio andar, mas você não sabe o nome dos seus vizinhos. São pessoas que estão ali, só tem uma parede dividindo você daquelas pessoas, mas você não sabe o nome. É um estilo de vida que tantas pessoas estão vivendo hoje. Então, queridos, nós precisamos de uma relação próxima com alguém, com um amigo. E Jesus está falando sobre isso aqui. Ele diz: eu não estou chamando vocês de servos, mas de amigos. É difícil a gente avaliar a diferença que havia entre essas duas situações no primeiro século. O empregado, o servo, ele não sabia para onde ia o seu senhor quando ele viajava. Não sabia quando ele ia voltar. Não sabia nada sobre os negócios do seu senhor. Não fazia ideia dos sentimentos do seu senhor. Esse era o empregado, o servo. Nunca havia intimidade. Mas o amigo, diferente. O amigo sabia. O amigo sabia quando o seu amigo iria viajar, para onde ia, quando voltaria, tinha acesso a ele sem restrições, conhecia seus planos, conhecia seus projetos, porque o relacionamento era próximo. E aí Jesus está dizendo, então, falando para os seus discípulos, o relacionamento que entre eu e vocês, não é de servo e empregado, não, é de amigos, é de proximidade, é de coração aberto. Aí você fala assim, mas Jesus não está mais aqui. Logo depois disso ele subiu, e aí? Mas ele está. Mas ele está. Porque quando Jesus estava quase subindo, ele disse, eu não deixarei vocês sozinhos. E ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus em nós. O Espírito Santo é hoje Jesus aqui na terra. E Ele está em nós. E Ele está presente nesse mundo. E o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para moldar a nossa vida à luz do caráter de Jesus. Então, vamos lembrar que o Espírito Santo, assim como Deus Filho, como Deus Pai, não é uma força cósmica, não é uma energia, mas é uma pessoa, que não depende de um corpo físico, mas é um ser pessoal, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido, a Bíblia diz que o Espírito Santo pode enfrentar a nossa resistência, e outras palavras, diz que o Espírito Santo fala. Por isso, nós podemos ter esse relacionamento que Jesus diz de amigos com Jesus, através do Espírito Santo. Isso, queridos, é um privilégio para nós, uma honra. Nós não temos que ficar longe, à distância. Na época que Jesus exerceu o ministério dele, os judeus, os religiosos da época, nenhum deles negava a soberania de Deus. Eles ensinavam, Deus é santo, soberano, Senhor do céu e da terra. Ele é o Deus altíssimo, criou e governa todas as coisas. No entanto, é um Deus distante. E aí Jesus veio para dizer, Deus presente, andando no meio das pessoas, amando as pessoas, servindo as pessoas. Essa dimensão não era conhecida na época de Jesus. E Jesus veio exatamente para trazer essa compreensão. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, é o acesso a Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus, nos torna infelizes, incompletos, inseguros, mas que através de Jesus, nós somos restaurados na nossa comunhão com Deus, ou seja, em nosso relacionamento. Você precisa de um amigo mais chegado que irmão. Nós precisamos disso, e não há ninguém que seja tão verdadeiro como amigo, como Jesus.
Finalmente, esse texto nos diz também que o amigo Jesus nos desafia para um novo estilo de vida, ou seja, uma nova maneira de viver, que é a influência desse relacionamento que eu acabei de falar, porque o texto, ele, no versículo 14, Jesus falou assim: vocês são meus amigos, se vocês fazem aquilo que eu mando para vocês. E o que é que Jesus manda? Aí você olha para o verso 12, que a gente começou a leitura. O meu mandamento é este: fazer o quê? Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem uns aos outros. Então olha só o que Jesus diz. Jesus diz: olha, vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu estou mandando. E o que eu mando a vocês é que vocês amem uns aos outros, da maneira que eu amei vocês. Eu acho muito interessante essa frase de Jesus, sabe por quê? Jesus diz: como eu amei vocês. Eles sabiam como é que Jesus tinha amado a eles, porque não é algo que eles escutaram, ouviram dizer, não, eles sabiam, eles estavam desfrutando do amor de Jesus, eles sabiam, eles viveram o amor de Jesus. Então Jesus está falando: olha, tudo que eu quero, o que eu estou mandando a vocês, é que vocês amem os outros, assim como eu amei vocês, e vocês sabem como é. O que Jesus está dando para eles é o desafio de um novo estilo de vida, de uma nova maneira de viver, e que é uma necessidade tremenda para o mundo em que nós vivemos. Os discípulos haviam experimentado esse amor incondicional, todos eles, a semelhança de Pedro, que eu contei um pouquinho da história dele aqui, haviam experimentado esse amor incondicional. Todos eles, logo um pouco depois, veriam com seus próprios olhos a maior demonstração de amor que a humanidade já viu, naquela cruz, Jesus se entregando. E agora o que Jesus fala: tudo que eu quero é que vocês reproduzam, multipliquem aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês viram em mim, que vocês multipliquem. Amados, o amor é a maior força que existe na terra. A maior força que existe na terra é o amor. O amor, ele consegue fazer aquilo que nada mais consegue. O amor consegue derrubar barreiras que nada mais consegue. O amor consegue vencer resistências que nada mais consegue. Por isso é que Jesus fala sobre esse assunto, porque ele é estratégico. Ele está acima de todos os outros, de todas as outras questões. E nós sabemos, eu sei, você sabe, que a maior necessidade do mundo em que nós vivemos é a necessidade de amor. A nossa maior necessidade não é de mais empregos. A nossa maior necessidade não é de melhores salários, seja lá o que for que a gente quiser usar aqui. A nossa maior necessidade, a maior necessidade do mundo hoje é amor. Porque há pouco amor no mundo hoje. Você sabe disso. Essa carência de amor hoje, ela já tem chegado aonde nunca deveria chegar, dentro das famílias. Dentro das famílias. Nunca houve uma época de tantas separações, de tantos divórcios. Nunca houve uma época de tantos desentendimentos entre marido e esposa. Nunca houve uma época de tantas encrencas entre pais e filhos. Aquele lugar que devia ser um ninho de amor, onde o amor deveria ser visto, sendo transbordado, está hoje carente de amor. Mas isso apenas retrata o que acontece no mundo. E aí, Jesus é o amor encarnado. Jesus é a encarnação do amor. É assim que nós vemos na sua vida, no seu
no seu ministério. E o que Jesus está falando é o seguinte: olha, se eu tiver lugar na sua vida como seu amigo, se tivermos esse relacionamento próximo, que não é de escravos, mas é de amigos, então, a maneira como eu amei vocês, o meu amor por vocês, ele vai transbordar em vocês e vai alcançar as pessoas que estão ao redor de vocês. Isso não é uma coisa que nós podemos simplesmente por nós mesmos, não. Porque o amor está em Jesus. O amor está em Jesus. Aí Jesus diz: vocês são os meus amigos, se vocês fazem aquilo que eu mando, ou seja, se vocês amam como eu amo vocês. Certa vez Jesus disse uma palavra muito difícil. Jesus falou assim: se vocês amam apenas as pessoas que amam vocês, vocês não estão fazendo nada de especial. Qualquer pessoa faz isso. Agora, vocês precisam amar os inimigos de vocês, aqueles que fazem mal para vocês, aqueles que ofendem vocês. Aí você diz: como? Jesus nunca manda a gente fazer alguma coisa sem que Ele mesmo nos capacite para fazer. Então Ele é a fonte. Esse é o estilo de vida dos amigos de Jesus. Os amigos de Jesus amam assim como são amados por Jesus. Ou seja, eles repassam esse amor de Jesus para as outras pessoas. E isso é o que o mundo precisa nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos cantar uma canção e orar para terminar o culto. Mas eu preciso fazer essa pergunta para você, assim, com muita naturalidade. Você está completamente seguro que Jesus é o seu amigo? Porque as pessoas podem olhar para Jesus de muitas maneiras. É um herói, é um personagem lá da Bíblia, é um homem, um profeta maravilhoso, um homem que fez muitos milagres. As pessoas podem olhar para Jesus de muitas maneiras. Mas Jesus está falando aqui sobre ser amigo. Mas a amizade de Jesus, ela nunca é compulsória, obrigatória. E você sabe como é que nós podemos ter Jesus como verdadeiro amigo nosso? Usando nossa vontade própria e dizendo: Jesus, eu quero. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Salvador do mundo. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. E eu quero ter esse relacionamento, como o Senhor falou aqui, não de escravo, mas de amigo. Amigo para quem o Senhor fala tudo o que ouviu do Pai, sem segredos, sem meias palavras. Mas você precisa tomar uma decisão, dizer: Jesus, eu creio que o Senhor é a resposta para a minha vida. Nós vamos cantar e na hora de orar, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar com você antes da gente terminar. E tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. 'Cause. 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 'C
quero fazer um desafio a você. Pode ser que você já tenha ouvido uma palavra semelhante a essa muitas vezes. Muitas vezes. Pode ser que tudo que foi dito aqui nessa noite não tem nenhuma novidade para você. Mas essa não é a questão. A questão, na verdade, é qual é o relacionamento que você tem com Jesus hoje. Você pode dizer: Jesus é meu amigo verdadeiro. Eu falo com Ele todos os dias. Eu desfruto da presença de Jesus. Ele é muito real para mim. Muito real. Jesus é o meu amigo. Eu abro o meu coração para Jesus e eu tenho aquela sensação, aquela compreensão muito clara que Ele está me ouvindo. E eu posso perceber que Jesus está falando para o meu coração. Se você não tem experimentado isso ainda, eu desafio você agora. O seu coração diga: pastor, nesta noite eu creio em Jesus. Creio que Ele morreu por mim. Creio que Ele deu a vida dele naquela cruz. E eu creio que Jesus é a resposta para as minhas necessidades espirituais. Eu preciso de Jesus e eu quero Jesus na minha vida. Então, se você está dizendo isso aí no seu coração, eu vou pedir para você dar um sinal para mim. Estou olhando para vocês e eu quero perceber então você. Vou pedir para você levantar uma das suas mãos, onde você estiver. Graças a Deus, posso ver você ali atrás. Há uma outra pessoa que quer fazer isso. Levante sua mão, tomando a sua decisão, dizendo: eu preciso de Jesus na minha vida. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Eu creio que Jesus é aquele que pode trazer um sentido novo para a minha vida. E eu creio a ponto de que eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu vou entregar. Há mais alguém? Levante sua mão, se é uma outra pessoa nessa noite tomando a sua decisão. Mais alguém? Então, eu quero orar com você agora. Quero orar com vocês, terminando esse culto. E eu sei que os planos de Jesus para você são os melhores. Sabem, às vezes, Deus tem algo tremendo para fazer na vida da gente. E eu tenho aquela sensação que às vezes Deus está dizendo: dá a chave para mim. Dá a chave. Dá a chave, que eu quero entrar na sua vida. E eu quero fazer algo maravilhoso, que você nem é capaz de sonhar. Mas a gente segura a chave e diz: não, não, não. A chave é minha. Eu não dou. Então, mas sabe o que acontece? Os anos vão passando. E eles são impiedosos. Eles vão passando. Eles vão passando. E às vezes a pessoa chega num ponto de olhar para trás e dizer: poxa vida, quanta coisa Deus podia ter feito na minha vida. Minha vida poderia ter sido tão diferente. Tão diferente. Mas sabe onde está a questão? Com você. Com você. Tudo aquilo que Deus devia fazer, Ele fez. Não faltou nada. Por isso Jesus diz na cruz: está consumado, Pai. Consumado. E agora, a questão é a resposta de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado por essa palavra Tua em João 15. Que mais uma vez fala conosco sobre esse desejo de Jesus de ser o nosso amigo. O amigo verdadeiro. O amigo que não falha no tempo da dificuldade. O amigo para quem nós podemos abrir nosso coração, falar sobre as coisas mais íntimas do nosso ser. Aquele que sabe tudo a nosso respeito e assim mesmo nos ama com amor incondicional. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor ofereceu Jesus.
E agora, através dele, o Senhor nos oferece uma vida nova, uma vida diferente. Nós te louvamos pelo amigo Jesus, o nosso amigo Jesus, amigo verdadeiro, amigo fiel. E a Ele nós damos a honra, damos o louvor, damos a glória, porque Ele é soberano. Ele subiu e está sentado no trono à direita do Pai, e hoje Ele intercede por nós junto a Deus. Ele leva as nossas necessidades ao Pai, Ele fala ao Pai em nosso favor. Por isso, Jesus, nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor, nós amamos o Senhor. O Senhor é tudo para nós. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham uma boa semana. Tenham uma boa semana.